Olá, estudante, tudo bem? Trazendo aqui nossa aula de raciocínio lógico matemático, retomando um pouco sobre os conectivos lógicos, e a gente vai entender na aula de hoje como a gente vai transcrever uma sentença da forma literal para a forma simbólica. Então, a gente vai retomar aqui os 6 conectivos mais importantes lá que a gente viu na aula passada, e eles são esses aqui, pessoal. O conectivo de conjunção, representado pelo E, com esse circunflexo. Esse conectivo de conjunção, eu junto duas sentenças simples e aí eu formo uma sentença composta. Para que essa sentença seja verdadeira, quando eu uso o conectivo E, vou dar um exemplo para vocês. Pedi para o meu irmão ir comprar 10 pães e um pacote de biscoito. Então, eu quero que ele me traga 10 pães e um pacote de biscoito. Então, as duas sentenças simples precisam ser verdadeiras, as duas proposições simples precisam ser verdadeiras para que a proposição composta seja verdadeira. Ele precisa me trazer os 10 pães e o pacote de biscoito, certo? A gente tem aqui também a disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é representada por esse Vzinho aí. E a disjunção inclusiva é o seguinte: eu peço para o meu irmão trazer 10 pães ou um pacote de biscoito. Nessa disjunção inclusiva, ele pode me trazer somente 10 pães, que está ok, a sentença continua sendo verdadeira, a sentença composta. Ele pode me trazer somente o pacote de biscoito, que a sentença continua sendo verdadeira, ou ele pode me trazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que chama uma disjunção inclusiva. Pode ser só o primeiro, pode ser só o segundo, mas também pode ser os dois. Já nesse terceiro aqui, que é a nossa disjunção exclusiva, não pode ser os dois. Então, se eu falar para o meu irmão, me traga 10 pães ou um pacote de biscoito, obrigatoriamente, ou ele me traz 10 pães, ou ele me traz um pacote de biscoito. Se ele me trouxer as duas coisas, ela deixa de ser verdadeira. Então, só para recapitular, no conectivo E, só vai ser verdadeira quando as duas proposições simples forem verdadeiras. No conectivo OU, só vai ser verdadeira, aliás, para ficar mais fácil, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Porque se a primeira for verdadeira e a segunda não, legal, vai ser verdadeira. Se a primeira for falsa, mas a segunda for verdadeira, legal, é verdadeira também. E se as duas forem verdadeiras, também vai ser verdadeira. Então, resumindo, o conectivo OU inclusivo só vai ser falso se os dois forem falsos. Ou seja, não me trouxe biscoito, não me trouxe pão. Para esse conectivo exclusivo, é o seguinte: o conectivo exclusivo, o que vai acontecer? Só vai ser verdadeiro se somente uma das sentenças forem verdadeiras. Quando eu falo para o meu irmão, me traga 10 pães ou me traga um pacote de biscoito, obrigatoriamente ou ele vai me trazer só os 10 pães ou ele vai me trazer só o pacote de biscoito. Ou seja, ou só a primeira sentença é verdade ou somente a segunda sentença é verdade, para que a sentença composta toda seja verdadeira, tá bom? E a gente vai para os outros conectivos aqui, que é o se então, que é essa setinha indicando só para um lado. Então, essa setinha significa o seguinte: a primeira proposição implica na segunda, mas a segunda não implica na primeira. Então, eu dei um exemplo na sala que eu falei assim: João nadou, se João nadou, então João está molhado. O fato de João nadar, obrigatoriamente, ele vai ficar molhado. Mas o fato do João estar molhado não quer dizer que ele nadou. João poderia estar molhado por ter tomado banho naquele momento, por ter pego uma chuva. Então, esse se então, que é essa sentença somente com uma flecha da esquerda para a direita, diz o seguinte: a primeira implica na segunda, mas a segunda não implica na primeira. Tudo bem? É isso que quer dizer essa sentença. Já a próxima sentença aqui, que é o se somente se, que é uma seta para os dois lados, ela é diferente. A primeira implica na segunda e a segunda obrigatoriamente implica na primeira. Um exemplo para a gente entender essa sentença, um exemplo de duas proposições simples para virar uma composta, para encaixar nisso, seria o seguinte: a gente falar assim: Alberto é médico, Alberto cursou medicina. Então, o fato do Alberto ter cursado medicina faz ele ser médico, embora talvez ele não exerça a profissão. E o fato dele ser médico faz a gente entender que obrigatoriamente ele cursou medicina. Então, Alberto é médico porque cursou medicina. E se ele cursou medicina, ele é médico. Então, a sentença é para os dois lados. A primeira implica na segunda e a segunda devolve e implica na primeira. E a última e sexta, o sexto conectivo lógico nosso é a negação ou não. E ele é representado por dois símbolos. A negação pode ser representada por esse tio
ou então por esse traço, como se fosse um L deitado, ele tem uma perninha aqui. A negação é simplesmente você negar a proposição que foi dita. Então, se eu falo assim, João foi ao médico, é só eu dizer João não foi ao médico. Marcos é veterinário, Marcos não é veterinário. Só tem que tomar cuidado com algumas proposições que são equivalentes a algumas proposições equivalentes que não usam não. Então, por exemplo, se eu falar assim, Alberto está molhado, eu poderia falar Alberto não está molhado, que eu estou usando aqui o não, mas eu poderia também dizer Alberto está seco. O fato de eu falar que Alberto está seco e falar que Alberto não está molhado é uma proposição equivalente, são proposições equivalentes. Então, não necessariamente sempre vai ser usado o não. E eu preciso tomar esse cuidado, tá? Como é que eu faço então, professor, para entender e escrever de forma simbólica as proposições compostas que aparecem? Então, eu trouxe dois exemplos aqui para a gente. Imagine o seguinte, considere essas três proposições aqui. Proposição Q, Antônio é mecânico. Proposição Q, Cecília é médica. E a proposição R, Ana joga bola. Se eu escrevesse uma frase, uma sentença composta usando essa sentença simples, e a frase seria essa daqui, ó. Se Antônio é médico, então Cecília é médica, ou Ana joga bola, eu poderia escrever isso aqui o seguinte. Tem um se aqui, tá? Vamos tomar cuidado com esse aqui, ó. É o se então. Essa proposição se então é aquela flechinha somente para um lado. É o se então está aqui. E no meio dela eu tenho duas proposições. Eu tenho aqui a proposição Antônio mecânico, que no caso é a proposição P. E eu tenho uma proposição aqui, ó, Cecília é médica, que é o Q. E a última proposição tem um ou também aqui. Esse ou, ele não deixa claro para a gente se é um ou inclusivo ou exclusivo, mas normalmente, pessoal, nas sentenças onde ele não deixa claro para você se é um ou inclusivo ou exclusivo, a gente usa o ou inclusivo, tá? Então, quando não é falado, a gente julga que é o ou inclusivo, que é esse ou aqui, sem tracinho embaixo. Então, aqui eu tenho um ou inclusivo, beleza. Tenho aqui um se, então, e eu tenho as três preposições. Tem a preposição P, Q e R. Se eu fosse escrever isso na forma simbólica, eu poderia escrever isso aqui assim, ó. Eu estou escrevendo aqui. Se Antônio é mecânico, Antônio é mecânico. Se Antônio é mecânico, então Cecília é médica. Está aqui, ó. O se então. Se Antônio é mecânico, então Cecília é médica. Ou Ana joga bola. E aí eu tenho aqui, ó, um R, tá? Tomar cuidado que isso aqui é um R meu, tá, pessoal? Então aqui é um V, nosso símbolo lá, e aqui é o nosso R. Eu acho que eu vou trocar esse R aqui, senão a gente vai confundir. Vamos trocar o R por um T? Só para não virar bagunça aqui. Pronto. Então tá lá. Se Antônio é médico, então Cecília. Se Antônio é mecânico, então Cecília é médica ou Ana joga bola. Legal? Está aqui a nossa proposição composta escrita na forma simbólica. Outro exemplo aqui para a gente entender. Ó. Considere as proposições abaixo. Luan é estudante, Cristina joga bola, e eu vou trocar esse R aqui também, que vai dar problema, isso não vai parecer um V. Vou trocar por um P. E a proposição P está calor. Se eu quisesse escrever na forma simbólica essa proposição composta, Luan é estudante e Cristina joga bola, se somente se está calor. Então eu vou fazer o seguinte, Luan é estudante, é a nossa proposição P. Luan é estudante e Cristina joga bola. Se somente se, aí o se somente se, ó, é aquela setinha, né? Ali era o se então, uma setinha só para um lado, da esquerda para a direita. Aqui é uma seta dupla. Se somente se está calor. Então está aqui, ó, nossa sentença. Essa é a nossa sentença representada aqui dessa proposição composta. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu vou voltar depois falar um pouquinho sobre tabela verdade na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau e até mais.